Oi, gente! Então, esse vídeo vai ser meio que um videozinho extra, tá bom? Porque assim, o que vocês queriam para esse final de semana era sobre o CDP4, mas como poucas turmas fecharam, não tinha como eu fazer um vídeo sobre o CDP4, que já é o da osteoporose. Então eu preferi fazer uma votação para que vocês escolhessem um temazinho para eu revisar com vocês. E o temazinho escolhido foi exatamente o da contração muscular, porque eu não queria deixar vocês sem nenhum material pro final de semana e tudo mais. Então, esse vídeo vai ser meio que um vídeo 6.1, certo? Que vai abordar exatamente sobre o processo de excitação e contração muscular. Aqui nesse vídeo eu não vou falar de todo aquele processo de quais são as características do músculo, quais são as propriedades, quais as camadinhas, entendeu? Eu posso recapitular em algumas partes se caber na hora que eu estiver falando, né? Mas eu não vou falar detalhadamente, entendeu? O meu foco aqui é exatamente o processo de excitação e contração muscular, desde a chegada do potencial de ação lá no pré-sináptico até o relaxamento, tá bom? Então vamos lá. Mas para a gente entender todo esse processo, é claro que a gente vai ter que entender a estrutura da fibra muscular, certo? Lembrem, a gente pegava um músculo, depois pegava o feixe, por último a gente pegava uma fibra, né? A fibra muscular, ela vai ter algumas partes, como membrana plasmática da fibra muscular, que é exatamente o nosso sarcolema. Vamos ter os túbulos T, que são invaginações desse sarcolema, essas partezinhas amarelas, ó, é até por onde o sódio vai ser conduzido, tá bom? Depois da despolarização. A gente vai ter o retículo sarcoplasmático, que é essa partezinha azul, certo? Em que o retículo sarcoplasmático, a função dele é armazenar o cálcio. Percebam essa conexão entre o retículo e o túbulo T, essa proximidade. Essa proximidade é muito importante exatamente nesse processo de conexão. A chegada do sódio vai interferir positivamente na liberação do cálcio. Eu vou explicar bem direitinho, mas já percebam essa conexão aqui que eles têm, tá bom? E como a gente vimos que o músculo é um conjunto de feixes. Um feixe é um conjunto de fibras. E uma fibra, na verdade, é um conjunto de miofibrilas, certo? E são dentro dessas miofibrilas que vamos estar organizando os filamentos de actina e miosina, o filamento fino, que é a actina, e o filamento grosso, que é a miosina, certo? É na miofibrila que vamos ter esses filamentos. E a estrutura responsável por essa organização, certo? Quem vai agir em qual hora e tudo mais é o sarcômero. É tanto que dizemos que o sarcômero é a unidade funcional do músculo. É ele que vai estar organizando bem direitinho todo o processo de contração que ocorrer na miofibrila, certo? Que ele vai estar organizando os filamentos de actina e os filamentos de miosina. É tanto que quando há contração, falamos que houve um encurtamento do sarcômero, certo? Porque ele que comanda tudo aquilo dali, tá bom? Ó, então aqui, ó, o cálcio liberado do retículo sarcoplasmático vai vir mais pra cá, certo? Mas eu vou explicar mais adiante. Ó, essa fotozinha é um esquemazinho só pra mostrar pra vocês de um modo geral o que vai acontecer. Essa partezinha amarela aqui eu vou ter o retículo sarcoplasmático se conectando aqui com o túbulo T, né? Aqui eu vou ter a miofibrila, bem bonitinho. Quem vai estar organizando os filamentos que vou ter na miofibrila é o sarcômero, que tá aqui embaixo, tá? Aqui a gente vê o terminal da axônio do neurônio motor, tá bom? Chegando com potencial de ação e tudo mais. E aqui tem tipo as etapazinhas, certo? O que é que vai acontecer e tudo mais. Eu deixei assim mais só para ter uma visualização melhor, mas eu vou explicar passo a passo do meu jeito, tá bom? Aqui, só para recapitular, vamos ter proteínas contráteis, proteínas reguladoras e proteínas estruturais. Só que, no geral, nesse processo de contração,
o que a gente mais estuda, o que é mais importante, é só as contráteis e as reguladoras, certo? As proteínas contráteis são exatamente actina e miosina, certo? E as reguladoras são a troponina e a tropomiosina, ok? Como o nome já diz, são proteínas reguladoras, ou seja, vão estar regulando algo. Essas proteínas reguladoras, troponina e tropomiosina, elas vão estar regulando exatamente as proteínas contráteis, entendeu? Elas vão estar ajudando de forma bem íntima tudo que vai acontecer entre elas, entendeu? Então aqui a gente está vendo essas bolinhas laranjas são actina. Esses lacinhos assim, essas tirinhas aqui são as tropomiosinas e essas bolinhas azuis são as troponinas, tá bom? No geral, temos que a troponina, ela tem duas funções. A primeira função é só aquela capacidade dela poder se conectar com o cálcio assim que ele é liberado, certo? E a segunda função é que assim que ela se conecta com o cálcio, ela vai sinalizar para a irmã dela, que é a tropomiosina. Vai dizer assim, olha, tu já pode liberar a passagem aí, entendeu? Por quê? Porque a principal função da tropomiosina é exatamente bloquear o contato, certo? A ligação entre a miosina e a actina. E como é que ela vai fazer isso? Ela vai estar cobrindo o sítio ativo da actina, por isso que não vai ter como se conectar com a miosina. Mas eu vou explicar melhor. Então, aqui a gente está vendo, ó. A gente tá vendo aqui as bolinhas laranjas são actina, certo? Aqui as amarelas estão rodeando, estão enlaçando a actina, é a tropomiosina, certo? É tanto que vocês estão vendo que tem uma porçãozinha que ela tá por cima da actina, ela tá cobrindo o sítio ativo da actina, certo? E aqui a gente vai ter a troponina, que ela vai servir para se conectar com o cálcio e depois sinalizar. Aqui temos a nossa outra proteína contrátil, que é a miosina. Outro nome que ela recebe é filamento grosso, né? E no caso da miosina, a gente vai ter só duas estruturazinhas, a cabeça da miosina e a cauda da miosina. Mas o que importa é só a cabeça da miosina, porque é na cabeça da miosina que vamos ter uma enzima chamada ATPase, que é a enzima que quebra ATP. Quando quebramos ATP, geramos energia para fazer algum processo, certo? É só isso que importa. Aqui, só uma imagem melhor para vocês verem. Aqui a actina, certo? A actina aqui as bolinhas. Ao redor aqui a gente tem enlaçando a actina, temos a tropomiosina. E uns pontinhos aqui, ó, como se fossem receptorzinhos, temos a troponina, certo? E aqui é a miosina, com a cabeça dela parece... A miosina, na verdade, ela tem tipo um formato de taco de golfe, certo? Então, vamos lá. Essa partezinha aqui, como se fosse uma tabelinha, é muito importante vocês entenderem o que é que vai acontecer, ó. Nessa partezinha aqui, onde tem só roxo, esses só roxo são as miosinas, tá? Essa parte do meio, onde só tem miosina, é chamada de banda A. Banda A tem só miosina, tá bom? E essa partezinha daqui, ó, pronto, terminou a miosina, até chegar nessa linha aqui, ó, nesse zigue-zaguezinho que tem aqui, no finalzinho da miosina, até chegar nesse zigue-zague, vamos ter o nome dessa banda chamada de banda I. Banda I, onde vamos ter actina. E da mesma forma aqui, na última porçãozinha aqui da miosina, até chegar nessa linha Z, que é esse zigue-zague, vamos ter banda I, onde vai predominar actina, o filamento fino, certo? Vocês estão vendo que é como se a miosina, que está no meio, certo? Nessa linha aqui, né? A miosina, ela estivesse um pouco mais centralizada, certo? E a actina um pouco mais nas extremidades. O que vai acontecer? Que de um modo bem grosso, quando houver aquele encurtamento que a gente diz do sarcômero e tudo mais, que a miosina vai puxar, não é? O que é que vai acontecer? A cabeça da miosina vai se ligar nessa actina aqui, que é o vermelhinho, certo? E vai puxar
até a linha M. Por isso que vai aparentar que encurtou, porque a actina estava toda para cá, na extremidade. Quando houve o puxamento, o encurtamento, ela veio toda para cá, entendeu? Eu vou explicar melhor, mas de um modo geral é assim. De um modo geral, todas vão até a linha M, tá bom? Todas vão ficar tipo na banda A. Então vamos lá. Vamos começar falando aqui do processo, bem direitinho, o processo de excitação e contração muscular. O que é que vai acontecer? Aqui a gente tem o terminal do axônio do neurônio motor, certo? E aqui dentro vamos ter as vesículas sinápticas, que a função das vesículas sinápticas é exatamente armazenar o neurotransmissor envolvido naquele processo, que no caso da contração muscular, o neurotransmissor envolvido é a acetilcolina, certo? Então, aqui dentro do terminal do axônio vamos ter vesículas sinápticas armazenando a acetilcolina, mas essa acetilcolina ela não surgiu do nada, ela precisou de um precursor, certo? Essa parte de sintetização da acetilcolina foi devido a substância chamada de colina acetiltransferase, certo? Essa colina acetiltransferase foi que sintetizou, foi que originou essa acetilcolina. Pronto. Quando houve a produção da acetilcolina, ela veio para dentro da vesícula sináptica e ficou armazenada lá até chegar algum estímulo para que ela fosse liberada, certo? Bom, é como eu falei, ela não pode ficar lá dentro da vesícula para sempre, ela tem que ser liberada, certo? E para ela ser liberada, ela precisa... Então vamos lá, é como eu falei. Dentro do terminal do axônio eu vou ter as vesículas sinápticas que vão estar armazenando a acetilcolina que foi sintetizada, certo? Mas elas precisam ser liberadas, não podem ficar lá para sempre. Elas vão ser liberadas a partir de um estímulo. Esse estímulo vai ser exatamente o nosso potencial de ação, certo? Então, o potencial de ação ele vai vir pelo terminal do axônio, certo? Quando ele chegar no terminal do axônio bem direitinho, esse potencial de ação vai fazer com que haja a abertura dos canais de cálcio, certo? Então, o cálcio, com a abertura dos seus canais, ele vai entrar no terminal do axônio, vai se ligar na vesícula sináptica e vai sinalizar, vai dizer para a vesícula assim, vesícula, vai lá para baixo e libera tudo que tu tem aí dentro. Então, é isso que ela vai fazer. Assim que ela receber esse aviso, essa ordenzinha do cálcio, a vesícula sináptica que está armazenando a acetilcolina vai para a periferia do terminal do axônio, vai fundir a sua membrana com a membrana do terminal do axônio. Vão ficar como se fossem uma só. A partir disso, a vesícula vai realizar exocitose, certo? Que é a expulsão dessas substâncias da acetilcolina que ela estava armazenando. A expulsão aonde? A expulsão exatamente na fenda sináptica, que é um espaçozinho que tem entre o pré e o pós do neurônio, certo? Bom, agora a acetilcolina ela está liberada na fenda sináptica e ela precisa ser captada, certo? Ela vai ser captada exatamente pelos receptores que vão ter na porção do pós-sináptico, certo? Como eu sempre falei, para cada neurotransmissor eu vou ter um receptor específico. No caso da acetilcolina, o receptor específico vai ser exatamente os receptores nicotínicos. Assimilem a cigarro para ficar mais fácil de lembrar, tá? Então, a acetilcolina vai ter como receptor específico os receptores nicotínicos. Só que tem um detalhe, os receptores, a função deles vai ser captar aquele neurotransmissor e interpretar a mensagem que eles estão trazendo, certo? Por quê? Porque existem neurotransmissores excitatórios e inibitórios, e cabe aos receptores entenderem, interpretarem que tipo de resposta eles vão ter que gerar no neurônio pós-sináptico. Então, vamos lá.
Lembrem, a acetilcolina ela é um neurotransmissor excitatório. Significa que ela vai gerar uma despolarização no neurônio pós-sináptico, certo? E essa despolarização remete à abertura dos canais de sódio e inversão na polaridade. Então, o que é que vai acontecer? Com a chegada da acetilcolina como um agonista nos receptores, ou seja, ela se liga e tem resposta, certo? Então, a acetilcolina ela vai chegar nos receptores nicotínicos. Os receptores nicotínicos vão interpretar aquela mensagem, ou seja, aquela mensagem excitatória, e vão gerar no neurônio pós-sináptico, que é naquele neurônio efetor, que vai fazer com que haja aquele movimento, vai gerar uma resposta de despolarização, que é a abertura dos canais de sódio, certo? Mas vale ressaltar que ainda nessa porçãozinha entre pré e pós, a gente vai ter uma enzima chamada acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase ela vai estar bem pelo pós, ela vai estar no neurônio efetor, certo? Vai estar lá, guardadinha. E a função da acetilcolinesterase é degradar a acetilcolina, certo? Vai funcionar mais ou menos assim. Quando houver a liberação da acetilcolina na fenda sináptica, apenas 10% dessa acetilcolina vai ser captada pelos receptores, certo? E os outros 90% vão ser degradados pela acetilcolinesterase. Quando eles são degradados pela acetilcolinesterase, essa acetilcolina ela vai se fragmentar em acetato e colina e vai retornar para o neurônio pré-sináptico até vai ser recaptada para o neurônio pré-sináptico, vai ser armazenada na vesícula e vai esperar um novo potencial de ação para que ela possa ser usada novamente. Mas é assim que vai acontecer. Normalmente vão ser liberados uma quantidade de acetilcolina na fenda, certo? Apenas 10% dessa quantidade liberada vai ser captada pelos receptores para gerar uma resposta de contração, certo? O resto, os 90% que sobraram, vão ser degradados pela essa acetilcolinesterase e vão ser fragmentados e captados novamente para o neurônio pré-sináptico, onde vão ser produzidos novas acetilcolinas e vão ser armazenadas novamente dentro das vesículas, esperando um novo potencial de ação para que elas possam ser liberadas. Vai ser tipo um ciclo, certo? Mas esses 10% que conseguiram ser captados e alcançaram os receptores e geraram a resposta, vão gerar uma resposta de despolarização, que é a abertura dos canais de sódio, certo? O sódio, que agora ele está liberado, ele vai atingir a fibra muscular, certo? Ele vai atingir primeiramente a membrana plasmática da fibra muscular, que é o sarcolema, certo? O sódio vai vir, vai cair no túbulo T, que é a invaginação do sarcolema, e lembrem, o túbulo T estava muito próximo do retículo sarcoplasmático, até mostrei a imagem. Então, o que é que vai acontecer? Quando o sódio vem pelo sarcolema e cai no túbulo T, vai ter uma porçãozinha que vai estar diretamente conectada com o retículo sarcoplasmático. Assim que o sódio chega, é como se ele sinalizasse para que a porta do retículo sarcoplasmático, onde tem armazenado cálcio, seja aberta, certo? Quando essa porta é aberta, o cálcio que estava dentro do retículo sai para o sarcoplasma, que é o citoplasmazinho da fibra muscular, onde ele é liberado, certo? Agora o cálcio está liberado. Imagine que vocês estão numa festa. Nessa festa vocês só conhecem uma pessoa, certo? Vocês vão recorrer. Quando vocês chegarem nessa festa, vocês vão recorrer àquela pessoa que você conhece ou a outras totalmente nada a ver. Vocês vão recorrer, vão primeiro conversar com aquela pessoa que você conhece, a única. No caso do cálcio, nessa festa aqui chamada contração, o cálcio, quando é liberado, ele só conhece uma pessoa, que é a troponina. Assim que o cálcio sai, assim que o cálcio é liberado, ele se liga na troponina, certo? E como eu falei para vocês, é como se fosse instantâneo. Assim que o cálcio se liga na troponina, a tropomiosina vai desbloquear
o sítio ativo da actina e vai deixar o sítio ativo da actina exposto para que agora a miosina possa se ligar e realizar o processo de contração. Então vamos lá, cálcio foi liberado, se conectou na troponina, tropomiosina desbloqueou a passagem da actina, desbloqueou o sítio ativo. A cabeça da miosina, onde eu tenho ATPase, quebrou a ATP, gerou energia e a cabeça se ligou naquele sítio ativo da actina que agora está exposto e realizou o movimento de puxar. Aqui tudo é o processo de contração. Quando a cabeça da miosina se liga com a actina, ela realiza o processo de contração, que é a saída da linha Z até a linha M, é o encurtamento do sarcômero, certo? Ó, então o que foi que aconteceu? Ó? A cabeça da miosina se ligou com a actina e realizou o movimento de puxar. Aqui ela está totalmente esticada, ainda está sem contração, certo? Quando a cabeça se ligou na actina, realizou um encurtamento, que é tipo a passagem da actina que estava na banda I até a banda A, até a linha M, que é no meiozinho, certo? Ó, essa imagem é bem representativa, certo? É um gifzinho que eu consegui, que mostra que a cabeça da miosina recebeu energia, certo? Se conectou com a actina e realizou um movimento de puxar. Aqui outro, onde a cabeça da miosina se liga com a actina e vai puxando, vai encurtando até a linha M, tá bom? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode falar comigo. Se inscrevam no canal para ficar recebendo os videozinhos, a notificação dos videozinhos. Curtam, certo? E quando eu mandar o linkzinho, avaliem, tá bom? Que é muito importante a avaliação de vocês, tá bom? Eu espero que tenham gostado e é isso.